funcionando? Não tá gravando, galera. Vai ser. Não, não. Tá na frente. Posso começar? Pode ser. E aí, galera, boa tarde. Boa tarde. Então, hoje é para a gente falar um pouco sobre o Solid, que são alguns padrões, alguns princípios de design de código. Então, já começando de cara, o que é o Solid? Ele é um conjunto de princípios para padrão de código, e é um conjunto esse conjunto de princípios foi apresentado pelo Martin, o famoso Uncle Bob, para quem não me conhece, em um artigo apresentado no ano 2000. Isso foi motivado por uma ânsia que ele tinha de dar algumas respostas de alguns problemas que ele estava observando com o surgimento do código orientado a objetos. Principalmente por questão de dependências, muitas dependências ruins que estavam surgindo. O famoso código espaguete, que nos nossos projetos acaba acontecendo muito disso. Né? Quais são os objetivos desse princípio? É simplesmente facilitar a compreensão do nosso código do dia a dia, facilitar o desenvolvimento do código e facilitar a manutenção do software. Beleza. E a gente com isso, né? O que a gente tem a ver com isso? Só para a gente ter uma ideia, foi estimado que em 2018 a população de programadores estava em torno de 23 milhões de pessoas. E até então, essa estimativa que tinha é que a cada 5 anos dobrou essa população, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que daqui a 5 anos, metade das pessoas com quem a gente vai estar trabalhando vai ter menos de 5 anos de experiência. E qual é o problema disso? Bom, código não tão bem feito, ou código ruim. Porque, bom, pela falta de padrão, pela falta de estudo, pela falta de alguns princípios, né? Que é natural acontecer. Quantas vezes aqui a gente já teve nossa velocidade de desenvolvimento reduzida, ou a gente se sentiu mais lento por causa de um código ruim? Acho que todo mundo já passou por isso, né? E por que isso acontece? Por que a gente escreve código ruim? Normalmente a resposta é porque estava com pressa, queria fazer mais rápido, né? E ao querer fazer as coisas com pressa, a gente acaba gerando um código ruim, que acaba levando a uma menor velocidade de desenvolvimento, o que é meio antagônico, né? Então a gente, por lance de querer fazer mais rápido, a gente acaba sendo mais lento. Quais são os sintomas de um código ruim? No meu ver, é quando a gente mexe em algum lugar que supostamente não tinha nada a ver com outro lugar e quebra aquilo lá. Também acho que todo mundo já passou por isso, né? Pelo menos eu já passei várias vezes por isso. Nesse sentido, o código é um código rígido, um código frágil, com dependências ruins e forte acoplamento. O outro sintoma normalmente se dá quando a gente passa mais tempo lendo e tentando entender o código do que efetivamente implementando o código. Em resumo, é quando a gente olha para o código, a gente faz uma careta meio mais ou menos assim. Ou assim. Ou assim. Então, só para ilustrar de uma maneira diferente, vamos supor que o nosso carro quebra o vidro elétrico do nosso carro. A gente vai lá, leva para o mecânico, no outro dia a gente volta e o mecânico apresenta o nosso vidro perfeitamente consertado aqui, está funcionando. E show de bola, né? Funcionou, fez o que precisava fazer. Quando a gente vai ligar o nosso carro, o carro não liga. O que a gente pensa? Esse mecânico é um idiota. A gente nunca vai voltar naquele mecânico, com certeza. A sensação é que o cara perdeu o controle. E é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia com alguns problemas que a gente entrega, né? Alguns códigos. Quem está de fora passa a sensação que a gente perdeu o controle, que a gente não domina mais aquilo. E acaba surgindo desconfiança, falta de achar que aquilo que a empresa ou a pessoa pode realmente fazer aquilo com efetividade. Eu trabalhei com um gerente que ele criticava a gente, a equipe, porque quando a gente tinha medo de mexer no código, ele
ele fazia uma metáfora dizendo que é como se fosse um animal indomável o código, né? A gente não pode ter medo do código, a gente tem que dominar aquilo que a gente faz. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. E isso se enquadra bem nessa situação aqui. Qual que é a expectativa, então? Beleza, isso é o código ruim, né? Isso é o como identificar, como eu identifico como um código não tão bom. Então, qual que é a expectativa inversa, né? Um bom código é que explica o que está fazendo. A gente lê como se estivesse contando uma história para a gente. Ele chega a ser tão explícito, ele chega a ser tedioso, tão claro que está o código, né? Pelo menos essa expectativa que a gente procura alcançar. Uma outra frase que eu gosto bastante do Marty Fowler é: qualquer idiota pode escrever um código que um computador pode entender. Bons programadores escrevem códigos que seres humanos podem entender. Tá, beleza. Falei que é código ruim, que pode ser código bom, mas o que é esse tal de SOLID aí que nunca ouvi falar, né? Ele é um acrônimo de acrônimos. Então, o S é para princípio de responsabilidade única, o O é o princípio de aberto e fechado, o L para o princípio de substituição de Liskov, o I para o princípio de segregação de interface e o D para o princípio de inversão de dependência. Então, agora a gente vai passar um a um para tentar entender um pouco o que se fala de cada princípio. Princípio de responsabilidade única. Deixa eu mudar um pouco. A classe deve possuir uma e apenas uma responsabilidade. Ou, de outra forma, ela deve possuir apenas uma razão para mudar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tem uma classe lá de impressão de relatório de cliente. E, de repente, a gente está tentando mexer nessa classe porque o código, o cliente que está salvando o banco de dados não está salvando direito. Mas não era para ser uma classe de impressão do banco de dados? Então, existe mais uma razão para que eu tenha que fazer manutenção nessa classe. É mais ou menos nesse sentido que o princípio quer apontar. Né? Um indicativo para esse tipo de situação, normalmente quando a gente cria classes, ou a gente encontra classes com nomes muito genéricas. Processo de registro, gerenciador de processos, gerenciador de usuários. O nome já indica que essa classe tem o objetivo de fazer muitas coisas que a gente nem consegue entender pelo nome. Pode ser uma ou 20 milhões de coisas que a classe faz. Né? Não é só porque a gente pode que a gente deveria fazer dessa forma. Então, eu programei alguns exemplos. Para quem já buscou o material sobre SOLID e tal, o Martin sempre traz exemplos baseados num código de formas, de shapes, que é quadrado, retângulo e tal. Eu não queria trazer exatamente esses exemplos, porque quem for procurar o assunto já vai ter um exemplo diferente. Né? Precisa um pouco mais voltado para a minha perspectiva aqui, para a gente, eu acho que faz um pouco sentido. Então, trazendo o que eu acho que é o conceito errado. Né? Então, aqui eu tenho uma classe. Consegue, né? Consegue ajustar o foco? Aí, melhorou bastante. Obrigado. Então, a gente tem a classe gerenciamento de usuário, né? Como o próprio nome já indica, uma coisa muito maior do que deveria ser. E a gente tem nessa classe impressão de relatório, alteração no banco de dados, validações de acordo com o estado do usuário, ele verifica se o perfil do usuário, processa um pagamento, faz depósito, faz saque, isso baseado no sistema como se fosse um cliente bem, uma coisa nesse sentido. Então, é uma classe que faz muita coisa, não tem só uma responsabilidade. Qual que é baseado nesse exemplo? Como que eu faria baseado nesse princípio? Aí eu criaria várias classes. Teria uma classe, então, que seria do próprio usuário, que teria as informações, os dados, o DTO dele. Teria uma classe de relatório, uma classe para repositório, que faria acesso ao banco de dados, gravaria, buscaria informações do usuário. Uma classe para validação, uma classe para pagamentos, uma classe para operações de conta. Então, daí, para cada um, teria separadinho a sua operação e assim a gente conseguiria manter o princípio de cada classe teria uma responsabilidade só. Tá claro?
Se você tiver alguma dúvida, não precisa chegar no final, interrompa e a gente conversa. Beleza. Do princípio aberto e fechado. Quer dizer que os modos deveriam estar abertos para extensões e fechados para alterações. Ou o mínimo possível, pelo menos. Pode-se entender isso como estender uma funcionalidade adicionando um novo código ao invés de alterar o código existente. O objetivo é evitar com isso a gente quebrar o código central do sistema, que muitas vezes a gente acaba fazendo sem querer pela alta dependência. Então, para ilustrar, eu achei que tinha imagenzinha, não. Beleza, aí aqui eu fiz uma classe de pagamento, até aí tudo bem, né? E eu tenho aqui pagamento com cartão de crédito, pagamento com transferência, pagamento com PayPal, né? Eu acho que a gente consegue transportar isso para algumas situações que a gente consegue imaginar no dia a dia, né? Aí, beleza, como é que eu usaria uma classe dessa? Eu teria um método de pagamento, que receberia qual que é o tipo desse pagamento, e faria um switch. Qual que é o tipo? Se é crédito, eu pago então com cartão de crédito. Se é transferência, eu pago com transferência. Se é PayPal, eu pago com PayPal. Esse código aqui é bem comum, a gente costuma fazer bastante no dia a dia, né? E o primeiro alerta que eu quero trazer aqui é o alerta para o switch, já. Beleza, o switch é melhor do que um monte de cadeamento de fiels, também acho. Mas ele deveria já ser como um alerta para a gente, porque onde tem um switch da type, como é feito aqui, é muito provável que tenha em algum outro lugar o mesmo switch com o mesmo type. Isso duplicando o código e fazendo com que a gente possa facilmente quebrar o código quando der alguma manutenção, esquecendo de alterar um lugar no outro. Né? Então, a tendência é que a gente substitua isso aqui por polimorfismo e tenha só um desses num lugar central, onde a gente instanciaria a classe de acordo com o seu tipo. Mas beleza, vamos indo, né? Isso que a gente costuma ver por aí. Vai para trás? Não vai para frente. Vai para frente. Isso, obrigado. Beleza. Como é que seria a sugestão, então, para resolver esse problema? Faria, então, uma interface de pagamento, onde teria simplesmente o método pagar. Beleza? E aí eu criaria diversas classes para cada tipo de pagamento. Beleza? Então eu faria, em vez de ter antes a classe de pagamento, eu teria segregado. Eu teria então uma classe que faz o pagamento de cartão de crédito, que implementa a interface, então eu vou ter que implementar o método pagar, beleza? E assim com as demais classes, PayPal, transferência e N classes de tipos que possa surgir, né? Beleza, estruturei, mas pode passar, obrigado. Aí eu faria então uma outra classe de factory que faria a iniciação dessa minha classe baseada no tipo. Então aqui eu consigo ter certeza, ou pelo menos evitaria que esse switch repetisse em outro lugar. Que a partir do momento que eu coloco no factory, toda vez, independente se eu for usar o método de pagamento ou não, se porventura tivesse mais métodos lá que normalmente teria, eu teria só um lugar, isso aqui, né? Então, beleza. Eu tenho uma outra classe, que ele retorna aquela interface, então quem chama não sabe qual que é o tipo. Eu não estou fazendo aquela dependência tão dura, né? Então, eu passo o tipo aqui e instancio a minha classe de acordo com o tipo de pagamento. Eu tenho switch, eu garanto que esse switch esteja em um lugar só. E beleza. Aí eu retorno a classe a interface do tipo de pagamento. E daí quem chama lá, o evento que chamou o cara, só faria assim. Faço a iniciação, faço o tipo, pagamento, e bom, 2 linhas. Né? E aqui o pagamento ele executar de acordo com o tipo que passou aqui, né? Tá claro? Beleza. Substituição de escola. Se a gente procurar a definição, eu achei meio confuso, tá? Eu trouxe uma definição que eu escrevi com as palavras que eu achei que faria sentido. Entenda como toda classe que implementa uma interface, ela deve poder ser substituída por qualquer outra referência que implementa a mesma interface.
Ou seja, se parece como um pato, mas faz som como um pato, mas precisa de baterias, é que provavelmente a gente está usando a abstração errada. Está se passando? Está funcionando isso aqui. Vou puxar o pulinho. Beleza. No exemplo que eu trouxe, até inspirado pelo pato, queria então, vamos imaginar que exista uma interface do tipo ave e que tem os métodos comer e voar. Até para aí parece razoável, né? Então, como é que seria usado isso aqui? Poderia existir uma classe Eagle que ela come e voa. Sem problemas, né? Poderia então ter uma próxima classe Pinguim que ela come e voa? Acho que não. Aí, como é que fica isso no código? Beleza, a gente instancia uma águia, instancia um pinguim, a águia come e voa, o outro come e... Fica estranho, né? Aqui ele já não vai saber o que fazer. Fica meio... quebra um pouco a lógica, né? Qual que é a sugestão baseada no princípio? Como a gente alteraria esse código para ficar coerente com o princípio? Eu manteria a interface ave, mas deixaria só um método comer. E criaria, então, uma outra interface de ave voadora que herda da minha base de ave. E aqui, beleza, posso ter o fly. Como é que fica a instância desses caras? Né, aqui eles recebendo, beleza? Desculpa a referência, né? O pinguim recebe só a ave e a águia recebe essa interface aqui que tem os dois métodos, beleza? Como é que ficaria no código? Então, a gente instancia a águia, instancia o pinguim. Esse aqui é um iBird, esse aqui é um flightbird. Ao contrário, desculpa. E agora sim, na águia tem os dois métodos, beleza? Comer e voar. E o pinguim, eu só tenho comer. Se eu der um ponto aqui, eu não vou achar o fly. Então, beleza. Então, eu separei as interfaces, separei a implementação, consegui deixar elas isoladas e dei mais sentido para a minha referência. E se a gente perguntar, o que é interessante, muito legal, a águia, ela continua sendo uma ave, beleza? Porque, apesar de eu colocá-la como referência lá da implementação da interface Flightbird, a Flightbird, ela reimplementa a iBird. Então, beleza, se eu perguntasse se ela dessa referência, ela continua sendo verdadeira. E é uma ave que voa? Beleza. O pinguim é uma ave? Tranquilo. Mas é uma ave que voa? Não. Né? Esses is aqui eu só coloquei só para ilustrar aqui a situação. Eu não deveria usar isso no dia a dia. Alguma dúvida? Beleza. Princípio da segregação da interface. Nenhum usuário deveria ser forçado a depender de métodos que não usará métodos ou propriedades que seja, né? Para isso, a gente deveria substituir grandes interfaces por interfaces menores. É bem parecido com o que a gente fez no Discord, né? Não é só para a gente ilustrar, é como se fosse um plug com várias saídas, a gente tem que escolher uma delas e outras ficam sobrando sempre ali. Então, para trazer um exemplo, eu tenho iMessage, tá? Tem uma interface de mensagem da TI normal, beleza? A pessoa seguiu os princípios anteriores e criou uma interface de mensagem que tem algumas propriedades e um método. Cópia, assunto, o corpo e o destinatário, beleza? Como é que ficaria quem implementa isso? Eu vou criar então uma classe de SMTP, que é e-mail, certo? A classe e-mail faz total sentido eu implementar a mensagem, porque e-mail eu vou usar todas as suas propriedades. Eu tenho o destinatário, a cópia, o corpo, o assunto, mando e show de bola. Porém, a coisa fica estranha quando a gente tenta fazer uma classe de mensagem de SMS. A gente vai implementar a iMessage e a gente vai trazer para a nossa classe dois métodos que não fazem o menor sentido para SMS, que é o assunto e a cópia, né? Ela vai ficar sobrando ali. Como é que seria a sugestão? Mais uma vez, é parecido com o Liskov. Eu deixaria no iMessage só o que é comum para todo mundo,
que são as duas propriedades e o método, e criaria então uma outra interface que seria só para fazer a implementação para classes do tipo de e-mail, que daí seria o assunto e a cópia. E a chamada, daí, né, fica, substituo aqui deixo o SMS, deixo o message, que é o mais simples, e no e-mail eu deixo a implementação mais completa. Beleza? E assim é que não estou trazendo junto aquelas duas propriedades que não tinha nada a ver com ele. Beleza, e não é a mesma coisa que Liskov, foi a pergunta que eu me fiz, né? Não, porque no sentido que o Liskov aponta, é mais no sentido que se eu substituir a referência, aquilo vai causar uma espécie de anomalia, né? Que nem no exemplo do pinguim ali, se eu executar o método voa, aquilo é uma anomalia, né? Aquilo não faz sentido, pode ter uma exceção lá dentro. E a segregação é mais no sentido de estar recebendo coisa a mais que não precisa. Então, não causa necessariamente uma anomalia, mas fere o princípio. Tranquilo? E o último princípio, o princípio de inversão da dependência. Ele diz que os métodos de alto nível não deveriam depender de métodos de baixo nível. Não depender de nada concreto, apenas abstrações. Isso muda o fluxo da dependência, o fluxo da nossa compilação, tá? O fluxo de controle. E esse é o grande vilão de por que a gente não consegue fazer muitos testes unitários nos nossos projetos. Muitas classes, muitos métodos que a gente tem, além de não respeitar o princípio da responsabilidade única, que é separar, a gente tem implementação, dependências diretas de outras classes, que fazem, por exemplo, acesso a dados, mesmo se a gente separasse dessa forma. E no teste unitário a gente não consegue fazer, ou não deveria ficar fazendo conexão com o banco de dados, preparar um banco de dados, como preparar os dados, etc. O teste tem que ser rápido para ser executado. Se a gente tivesse isso bonitinho, montadinho no projeto, a gente faria então uma implementação daquela interface que a gente chama de mockup, cria uma classe, uma instância de uns dados fictícios e mandava injetava aquela dependência na classe e a gente conseguia fazer mais testes unitários do que a gente conseguia fazer hoje. Então, eu vejo como importante, um dos mais importantes princípios nesse sentido, tá? Que hoje, pelo menos falando por mim, a gente praticamente não faz teste unitário e é uma coisa que a gente devia fazer. Para ilustrar, né? Hoje se a gente for plugar alguma coisa na tomada, a gente pega o plug e coloca na tomada. A gente não tem que pegar o fio, fazer soldar o fio na coisa, no aparelho e fazer tudo manualmente. É mais ou menos o que a gente faz hoje, né? Sem as interfaces no meio. Como é que ficaria então o conceito, né, que fere o princípio? A gente tem uma classe de notificação que implementa diretamente as classes de SMS e SNMP. Então ele tem uma ligação que direta, ele conhece essa classe, ela conhece a implementação dessas interfaces, o que dá uma dependência para ela, né? E daí tem os métodos de beleza. Como é que seria a sugestão então da autoeração? Eu teria uma lista, então, da interface. Então, eu não preciso conhecer diretamente aquela classe. Eu tenho uma abstração no meio do caminho. E quando eu fosse mandar, executar os métodos, ou na instância delas, eu passo, então, quais são essas mensagens que vão ser enviadas. Percebe que essa classe aqui, Notification, ela não conhece mais a implementação desses caras aqui. Ele não tem mais aquela dependência do... Ilustrando de outra forma um pouquinho. Hoje, quando a gente constrói eu estou falando por mim, tá, gente? Não sei se couber para vocês, beleza. Quando eu vou construir um aplicativo, um console application, uma outra aplicação maior, a gente tem o main, tudo começa lá no main, né? Inicia o projeto, tem o primeiro cara lá principal. Ele aponta para dois caras, que implementam o namespace, o projeto, a classe, e aqui aquelas outras classes usa outras classes, que usa outras classes, usa outras classes. Qual que é o problema com isso aqui? Sempre que a gente tiver mudar uma coisa aqui no baixo nível, no mais baixo nível do sistema, lá, um helper, um carinha que faz um I/O, um string de strings, sei lá, qualquer coisa, está lá no baixo nível. Mudei aqui o carinha. Quem que vai compilar?
Esse cara compila, esse cara compila, esse cara compila, aí em cima compila. Então, por causa de uma alteração que eu fiz aqui embaixo, eu posso comprometer meu sistema inteiro com a forma que a gente faz as dependências. Então, a compilação vai acontecer, o fluxo do controle é nesse sentido aqui. Tranquilo? Então, trazendo esse exemplo de forma mais simples, eu tenho o módulo A, ele chama a função N do módulo B. Como é que fica o fluxo de controle para esse cara aqui? Dessa forma. Então, se eu mudar alguma coisa aqui, vai compilar aqui. Beleza? Qual que é a sugestão, então, baseada no último princípio? Beleza, continuo tendo o módulo A, módulo B, e no meio do caminho eu jogo uma interface. O que vai acontecer a partir daí? O módulo A aponta para essa interface e o módulo B inverteu. Ele aponta para a interface também. Então, eles estão... É como se tivesse um muro aqui. Né? Eles não são mais dependentes. Se eu alterar alguma coisa aqui, ele compila para cá. E eu não mais tenho perigo de, nesse sentido, quebrar o meu módulo principal do sistema. Tranquilo? Quando eu comecei a montar essa apresentação do Solid, eu percebi que eu queria muito falar do Clean Code também. As duas coisas, no meu ver, têm que caminhar juntas. Tá? O Solid são alguns princípios que vão te ajudar em algumas respostas de arquitetura e de software, mas eu não vejo sentido se ele não caminhar junto com os princípios de Clean Code. E eu ainda gostaria de fazer, ou convido alguém a fazer sobre Clean Code, eu acho que vai ser bem interessante. Mas para não deixar passar totalmente sem falar nada sobre code, eu trouxe só alguns tópicozinhos que servem como provocação para a gente ou conversar mais tarde, ou para quem se sentir provocado procurar sobre o assunto. Quais são alguns princípios que eu acho importante no Clean Code, né? Nomes, sejam de variáveis, classes, projetos, eles devem revelar o seu propósito, devem ser claros no seu objetivo. Não abrevie variáveis. Métodos e classes pequenos, blocos pequenos. Evite classes com verbos. Deixe os verbos para os métodos. Use o substantivo no lugar. Elimine os números mágicos. Que é aquele igual a 1, igual a 2 que tem no código, que não significa absolutamente para nada para quem está lendo e tentando entender o código. Use constantes, sei lá. Respeite a hierarquia da classe. Quando você está fazendo e não está pegando o código legado, óbvio, né? Eu já deparei com muitas situações de que a gente está usando uma classe, um método que é nome do namespace, nome da classe, ponto método, beleza. Aí eu vou procurar onde está a implementação, eu vou no projeto tal, na classe tal, na pasta tal. E nem está lá, não existe aquela pasta. Normalmente o namespace está em outro projeto, às vezes, a classe. Isso dá um nó e acaba contribuindo para o fato de a gente ficar mais lento no nosso desenvolvimento. Tente manter o mesmo nome do arquivo com o nome da classe, isso ajuda bastante também. Para quem entende o que é uma variável de valor, uma variável por referência, e sabe quando usar um ou outro, tenta usar mais struct e menos classe. Não retorne ou passe nulo como parâmetro ou como retorno de método. Não repita o código. Repensa o uso de comentários. Comentários nem sempre é bom. Tá? Repense o uso de regions. Evite if, else, while, ou qualquer outro condicional muito complexo. Pode usar, às vezes, vale a pena fazer só um método só para isolar aquele return com aquele monte de e ou complexo. Fica mais legível. Eu procuro evitar trabalhar com mais dois níveis de indentação. Eu acho que se começar a ter um nível muito complexo na função, acho que já não cabe mais na função, acho que já vale a pena refatorar e mudar. Isso contribui para deixar o código mais complexo, difícil de entender. Leitura de cima para baixo, então o método que executa, os métodos, dentro daquele método, os métodos que ele usa abaixo e abaixo e abaixo, tem um fluxo natural. Que o switch sirva como desperte um alerta, né? Pense se aquele switch não possa se repetir no sistema e se puder repetir, tentar juntar num lugar só, ou substituir o polimorfismo. E refatório o código. E vamos tentar fazer teste unitário, fazer que isso seja possível um dia. Quais são as conclusões que eu tiro desses princípios?
Não é só porque funciona que está certo. Né? Eles são princípios, não são regras. Então, tudo que foi apresentado aqui, o que eu sugiro, não são regras, são princípios, é um guia para talvez tentar deixar alguma coisa melhor. Opa. A gente tem que implementar isso se a gente for implementar ou alterar um código baseado no SOLID, a gente tem que ter um objetivo, que é melhorar o código. Não superficialmente o código à toa, né? Só porque estou implementando SOLID aqui, vou fragmentar o meu código em 300 mil classes só porque eu sou legalzão, estou implementando SOLID. Não é essa a ideia. Né? Quando alterar? Quando é que eu aplico um refatoramento baseado em SOLID? Quando aquilo fizer sentido, quando eu estou buscando uma melhora no código, quando eu já cheguei num ponto que não estou entendendo mais o código e quero melhorar ele de alguma forma. Não use SOLID só para melhorar o código, não só aplicar para aplicar, use para melhorar o código mesmo. Se vocês quiserem esquecer tudo que eu falei aqui e só ver esse vídeo ou ler o livro do Clean Code que está aqui, esse cara aqui, se alguém quiser, eu mantenho aqui na sala, e eu pulei o slide sem querer. Esse cara aqui foi o cara que me inspirou a fazer essa apresentação sobre SOLID. É um vídeo do próprio Uncle Bob falando sobre isso numa sala de universidade. É bem legal, bem interessante mesmo, eu achei bem inspirador. E se vocês tivessem escolhido só um livro técnico para ler pela vida toda, eu sugeriria esse Clean Code, que é excepcional, é realmente muito bom. Pode postar esses links depois no TRM? Né? Posso sim. Eu vou deixar todo o PPT anexado lá no TRM do Meetup e também eu coloco lá eu junto lá na documentação do TRM. Beleza? E aqui, se alguém já viu o vídeo ou leu o livro e quiser mais alguma coisa, tem uns outros vídeos também que eu usei como referência que eu achei interessante contribuir aqui. Esse site do Mark Fowler não é o Uncle Bob, tá? Ele é o cara que escreveu o Refactoring, também é um livro muito bom. Se quiser acompanhar, também recomendo. Os códigos que eu apresentei aqui, todos eles estão nesse repositório aqui, então se vocês quiserem acessar lá, ver com mais calma o código, ou até executar o código, está lá para brincar, tá? Fica à vontade. E as referências que eu usei para responder algumas questões que eu trouxe aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Dúvidas? Por favor. Só um comentário, na verdade, essa questão do Clean Code, principalmente, às vezes a gente não se apega, né? Mas há uns meses atrás a gente recebeu a orientação de instalar o SonarLint no computador, né? O SonarLint, ele é um fragmento do SonarQube que, cara, é um cara extremamente complexo que consegue fazer esse tipo de validação. Então a gente acaba não usando aqui na face, mas se eventualmente surgir a possibilidade, ter contato com esse cara é muito bom. Ele consegue fazer esse tipo de validação, depois que às vezes passa batido mesmo, né? E ele categoriza isso de acordo com o nível da criticidade do teu código. Então, às vezes, está usando uma variável sem ter checado ela antes, ele seta aquilo como um bug. Vai te falar, cara, se tu utilizar isso aqui sem verificar se está nulo, pode lançar exceção, vai quebrar isso assim assado. Então, ele te dá esses indicadores para que a gente possa prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Então, enfim, é um gap que a gente tem hoje, uma oportunidade, talvez um dia voltar realmente para rodar esse cara, mas o SonarLint já consegue fazer alguma coisa e ajuda bastante. Então, quem não estiver utilizando, quem pudesse pegar esse cara, é bem importante. Ano passado a gente rodou o Spider no SonarQube e assim, foi vergonhoso. Ele é um gráfico assim, aponta a região com as criticidades. Né? Foi bem triste, levou uma meia hora para rodar, para vocês terem noção. Então ele vai olhando tudo o código, ele vai destacando vários links, ele põe avisos no build. Era meio pesado para a gente rodar e usar no dia a dia, mas o SonarLint era um primeiro passo ali e o resto é a gente ir melhorando, né? A gente tem que entender, beleza, o Spider, o Kelvin, eles têm 20 anos, né? Esses caras foram sendo moldados também ao longo dos anos, mas a gente pode melhorar, né? Então... Até um exemplo, né? Onde eu trabalhava, eu utilizava isso antes. E o que acontecia? Justamente por conta do peso que ia ficar executando esse cara o tempo inteiro, tinha-se lá um servidor principal do SonarQube e diariamente ele executava uma vez esse cara. Então, no final do dia, ou de manhã cedo, ele dava um get lá na solução, compilava esse cara e verificava. E geralmente no final da sprint, ou digamos assim, toda semana a gente libera uma versão aqui, né, de cada sistema, 5.1, 6.0, eventualmente da 7.
esse cara ia lá e pegava esse relatório. Então, você comparava, olha, a nossa meta é não criar novos bugs críticos, sempre diminuí-los, e eventualmente reduzir esse nível de código ruim, vamos dizer assim, né? Então, enfim, não sei como é que é a questão de licença também, isso não é tudo mais, mas a gente talvez poderia fazer uma coisa nesse sentido, né? Acho que é FIA. Rodar periodicamente. Né? O SolarNinja é FIA. Sim. Tem versão free do SonarCube também. Eu sei que tem o Professional Enterprise, que deve ter algum curso. Né? Tem um curso que tem alguns 40. Eu cheguei no SolarNinja porque, pela questão de estar procurando coisas que me orientassem mais com questão de segurança. Eu estava procurando. Aí teve uma surpresa quando eu coloquei e vi que não era só questão de segurança que ele tratava. Eu acho excepcional o SolarNinja, não consigo mais trabalhar sem. E eu já vi, não foi uma pessoa só, foi mais uma pessoa que eu ouvi falar que desativou o SolarNinja porque não entendia porque estava sublinhado algumas coisas. Procure alguma pessoa, outra pessoa, se pela própria documentação não consegue entender, procure a pessoa do lado, ou eu, outra pessoa que vai explicar né, por que aquilo está sendo acusado ou não, e procurar melhorar, né? O SolarNinja realmente é uma recomendação muito forte que eu também apoio bastante. Então, Ctrl F lá, ele vai colocar, se você fez isso, você deveria ter feito isso aqui. Procura aquilo, geralmente vai ter pessoas que já fizeram a mesma pergunta no Stack Overflow, seja o que for, e vai ter explicações bem elaboradas sobre o Stack Overflow. Esse 2 Stack. Mas o que tu acha que a gente precisa mudar ali bastante no Spider para melhorar? Assim, poucas mudanças, e se a gente fizer no dia a dia, ele vai melhorar bastante. Cara, eu começaria isolando principalmente a questão de acesso a dados. Tá? Porque quando eu comecei, a primeira coisa que me chamou a atenção há 5, 6 anos atrás, a primeira vez que eu vi o código-fonte do Spider foi a questão do que estava na tela, no carregamento de tela, eu tenho um makers que faz select, faz update, tudo junto no mesmo método. Né? Se a gente conseguir refatorar isso, já é um ganho. Claro que a gente não vai ser refatorando os códigos que tem 20 anos lá, né? Pelo menos as coisas que a gente faz novas, né? E eu acho que devia estar toda a parte que faz acesso, algum tipo de acesso a dado, devia estar isolado em algum namespace específico para isso. E daí, a partir disso, a gente consegue colocar no meio depois uma interface, que depois a gente consegue fazer um mockup, que depois a gente consegue fazer um teste unitário e as coisas vão caminhando por aí. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça quando faz a pergunta é isso, mas, claro, tem várias coisas. Né? Isso aí, galera. Mais alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguma observação? Alguma adição? É isso aí, então. Obrigado. Tu vai